Vamos continuar o estudo de Romanos. O texto hoje nosso é Romanos capítulo 2, versículo 17. Eu pretendo ir até o capítulo 3, versículo 8. Vamos ver se é possível. Então nós irmos do capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo de número 8. Vamos fazer o seguinte, vamos ler inicialmente só esse primeiro parágrafo, do versículo 17 até o versículo 29. Depois a gente lê os outros parágrafos. Vamos ler inicialmente esse parágrafo aqui do capítulo 2, verso 17 até o versículo 24. Fique com a sua Bíblia aberta no texto, amém? Diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outra, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amém. Esse texto que estudaremos hoje mostra sobre essa questão da presunção dos judeus. E Paulo está mostrando que essa presunção dos judeus, elas não tem sentido. Ele vai derrubar essa tese dessa presunção do judeu. A tese do apóstolo São Paulo nesta carta aos Romanos, principalmente do capítulo 1 desse texto que nós estamos estudando até o capítulo 3, então Paulo está mostrando que todos os homens, eles são culpados diante de Deus. Ninguém está sem culpa diante de Deus. Nós vimos no texto de Romanos 1, 18 a 32, que os gentios que rejeitaram aquela revelação, que é chamada revelação natural de Deus, e eles se entregaram às imoralidades, conforme o texto sagrado, e aparece 3 vezes a expressão, o próprio Deus os entregou 3 vezes. Eles rejeitaram então o conhecimento de Deus, rejeitaram a revelação natural de Deus, e por rejeitar esta revelação natural de Deus, desprezaram a Deus e começaram a construir deuses em forma de animais, Deus em forma de homem, e chegando a criar Deus em forma dos próprios répteis, conforme diz o texto sagrado. E Deus o entrega então aquela disposição mental reprovável diante de Deus para pecarem contra os próprios corpos na imoralidade sexual, mulher com mulher, homens com homens, e termina o texto sagrado citando aqueles 21 pecados, a injustiça, a imoralidade, tudo aquilo. Então esse pessoal é culpado diante de Deus. E o texto termina dizendo que eles não apenas fazem tais coisas, praticam tais pecados, mas defende aqueles também que cometem os tais pecados. É a pessoa que entrou realmente numa imoralidade total. Ele faz, e ele faz não às escondidas, ele faz de maneira clara, mostrando para todas as pessoas, e não fazem, mas também defende aqueles que fazem tais abominações, pecados diante de Deus. É uma coisa realmente terrível, meus queridos irmãos. Mas na aula passada, nós mostramos outro grupo, que nem todo mundo no mundo vive num grau de imoralidade, de depravação desta maneira. Na aula passada nós falamos sobre os moralistas que condenam as pessoas que cometem esses pecados, esses absurdos, mas que eles acabam fazendo as mesmas coisas, não de maneira declarada,
não de maneira visível, mas às escondidas comete os mesmos pecados, julgando aqueles imorais, entre aspas, porque eles também são imorais. Então são esses moralistas, que eram compostos de pessoas de judeus, mas também de gentios. Não era todo gentio que vivia nesse grau de imoralidade, de pecado. Agora, nessa aula de hoje, meus queridos irmãos, nós vamos ver exatamente, especificamente sobre esses judeus, que eram judeus, podemos chamar judeus presunçosos, arrogantes, que julgavam-se, achavam-se melhor do que os outros homens, por duas razões. Porque Deus havia confiado para eles a lei, a Torá, e também por causa da marca visível que eles tinham no corpo. Lembra qual a marca visível que eles tinham? Chamado de circuncisão. Circuncisão, que Deus ordenou isso quando chama então o primeiro patriarca, o pai da nação de Israel, Abraão, considerado o pai dos judeus. Então, por possuir a lei de Deus, a Torá, e por ter esta marca visível, a marca da circuncisão, ele se julgava melhor do que todas as outras pessoas. E é esse texto, meus queridos irmãos, que nós lemos. Então, nesse texto de Romanos, capítulo 2, do verso 17 até o 3:8, essa presunção dos judeus, ela é desfeita, ela é derrubada pelo apóstolo São Paulo em dois argumentos aqui usados. Primeiro, meus queridos irmãos, vamos considerar as duas dádivas divinas a Israel, que são estas, a lei e a circuncisão, que acabaram tornando-se, podemos dizer assim, tornando-se em amuletos em vez de instrumento para um testemunho eficaz. Isso é uma coisa muito perigosa na questão religiosa, e nós vamos estar discutindo sobre isso, meus queridos irmãos. Primeiramente, nesse texto que nós lemos aqui, vamos ver essa questão da falsa confiança na lei, confiança na Torá, confiança na lei. Interessante que uma das festas importantes do povo de Deus era a festa do Pentecoste. Havia 3 grandes festas na nação de Israel e 3 festas menores. Vocês lembram qual eram as festas maiores, hein? A primeira, a festa da Páscoa, né? Que celebrava o quê? A libertação da escravidão lá do Egito. A outra festa das maiores, qual era a festa? A festa? Tá. A festa do Pentecoste, a dos pães asmos era da Páscoa. A festa do Pentecoste, o que eles celebravam durante a festa do Pentecoste? Era a festa das colheitas, primeiros frutos, depois os frutos, mas também celebrava quando Deus concedeu para eles a lei, lá no Monte Sinai. Havia 2 celebrações importantes, a celebração exatamente da colheita dos frutos. A nação de Israel vivia muito em torno da lavoura, essa coisa toda, agropecuária, gado e lavoura. Então isso depende demais de Deus, de chuva no tempo certo, porque se não tiver chuva não tem pasto, se não tiver chuva o trigo não produz, e assim por diante. Então ele celebrava. E a festa dos tabernáculos. O que se celebrava na festa dos tabernáculos? Aquela caminhada de 40 anos, morando em tendas, feitas de folha, aquela coisa toda. Então eles deixavam as moradas e faziam aqueles tabernáculos de folha. São as 3 festas maiores dos judeus. Então, essa celebração da lei, Deus deu para eles, é o povo privilegiado, o homem de Deus, o profeta de Deus, Moisés, subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias perante o Senhor, recebeu toda a lei de Deus, e entre essa lei está a lei moral, o decálogo, com os 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, usando essa expressão, Deus gravando 2 vezes naquelas tábuas da lei, os mandamentos de Deus. Eles se gloriavam muito nesta lei. Agora, meus queridos irmãos, vamos destacar aqui, nesses primeiros versículos 17 a 24 aqui, alguns equívocos, alguns enganos dos judeus presunçosos em relação à lei. Primeiramente, meus queridos irmãos, eles possuíam uma confiança infundada na herança externa e não na transformação interna. Olha como Paulo começa o texto, versículo 17. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei,
e te glorias em Deus. Repousa na lei. Uma confiança estribada, firmada na lei. Essa confiança na lei, Paulo vai mostrar que ela é uma confiança falsa, meus queridos irmãos. É uma confiança, então, infundada na conformação apenas externa da lei. Porque depois de dizer no versículo 17, se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E o judeu muito cedo, ele já começa, mesmo quando criança, ele começa a receber a instrução na lei. Deuteronômio capítulo 6 é um texto precioso, e Deus orientando que o pai devia falar dessa lei em casa, assentado, devia falar dessa lei caminhando com o filho, devia meditar nessa lei de dia e de noite. Os judeus tinham aqueles filactérios, eles punham aqueles cordões aqui com lei escrita, eles põem na porta até hoje, da porta da casa, alguma coisa da lei de Deus, e quando entra em casa, beija aquilo, eles dão uma importância, sem dúvida nenhuma, muito grande para a lei. Se gloriam realmente, se gloria nessa lei. Mas essa confiança, meus queridos irmãos, é uma confiança equivocada, é uma confiança simplesmente numa herança externa, e não numa transformação interior. E isso é muito complicado, é uma confiança na conformação externa da lei. É uma lei aqui, certo? A lei que está na porta de casa, a lei que está no filactério, que está aqui carregando, é uma lei que está lá na Torá, mas não uma lei interna no coração. Isso é algo muito complicado. É muito bom nós termos a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia não é para ser usada simplesmente como um desodorante carregar debaixo dos braços. Ela tem que estar gravada no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. E eles gloriavam nesta lei. Reunia-se todos os sábados na sinagoga para a leitura da lei, da palavra de Deus, mas infelizmente esta palavra não estava entrando no coração deles. Eles tinham uma confiança também equivocada numa análise, podemos dizer assim, superdimensionada de si mesmo. O versículo 19 e 20 diz que estás persuadido, olha, de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Então, meus queridos irmãos, era uma confiança também em virtude de ostentarem uma conduta, e essa conduta deles, diante de tudo isto, meus queridos irmãos, era uma conduta contraditória. E nesses versículos aqui, do versículo 21 até o versículo 24, nós podemos observar, meus queridos irmãos, Paulo enumerando aqui várias, vamos dizer assim, contradições desses judeus. Observe o versículo 21, diz aqui, o processo aqui de ensino deles, ensino e aprendizado, podemos dizer, era um ensino falido, pois diz, pois que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo. Por isso é mestre de cego, é mestre de criança, mas eles ensinavam os outros e não ensinava a si mesmo. Jesus Cristo diz que os fariseus, os escribas, eles percorriam os céus e a terra para fazer um prosélito, para fazer um seguidor do judaísmo. E depois que fazia, tornava o cidadão o quê? Filho do inferno, 2 vezes. Porque este ensino, meus queridos irmãos, não acompanhado da prática, torna-se uma coisa muito perigosa na vida das pessoas. Amém? É muito importante você ter o que se chama em teologia uma ortodoxia sadia. O que é uma ortodoxia? Uma crença, uma prática sadia, correta. Mas você pode ter uma ortodoxia da melhor do mundo, a mais perfeita, a mais bíblica possível. Mas se você não tiver, que a gente chama em teologia também, uma ortodoxia correta, meus queridos irmãos, isto é, não apenas a doutrina certa, mas a prática
tem que ser certa. Tem que haver uma harmonia entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico. E infelizmente isso não acontecia com muitos judeus. Ele se vangloriava de ser o povo marcado, o povo da aliança, da circuncisão. Ele se gloriava em ter a lei de Deus. Eles ensinavam esta lei para as pessoas, percorria céus e terra para fazer um seguidor do judaísmo, mas infelizmente eles não viviam naquilo que eles criam. Eu gosto de um escritor chamado Kent Bailey, que escreveu um belo livro sobre as poesias, as parábolas de Jesus, chamado Poesia de um Camponês. Ele diz que infelizmente muitos judeus tinham a cabeça muito longe do coração. A cabeça tinha boas informações, mas o coração era vazio. Isso é algo muito, muito sério. Aquele doutor da lei que aproxima-se de Jesus perguntando sobre a vida eterna, ele não está preocupado com a vida eterna. Ele está preocupado em pegar Jesus numa alguma falha, numa falta. A pergunta é maravilhosa: que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta boa! Mas quando você faz isso com uma motivação errada, simplesmente de experimentar o outro, de descobrir se o outro tem uma resposta certa, uma resposta equivocada, a pergunta tão relevante, ela perde então o seu sentido. Então o processo de ensino-aprendizado dos judeus era falido. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Que coisa terrível, meus queridos irmãos. Olha aqui, e vai dizendo a honestidade deles, era uma honestidade de quê? Uma honestidade de fachada. O que disse? Eu acho que é o 7º mandamento da lei de Deus. Não, se eu não estou equivocado, o 7º mandamento é: não furtarás, não roubarás. A lei está dizendo aqui, você não deve furtar, você não deve roubar. Eles ensinavam isso, mas Paulo diz: tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Qual o sentido, meus irmãos? Ensina o outro que não deve furtar, mas ele furtava. E pior que furtava dos mais indefesos ainda. Furtava o direito do órfão, da viúva, meus queridos irmãos. Roubava a coitada da viúva, que naquele contexto do primeiro século, era uma pessoa, essa ideia da palavra viúva, da ideia de desamparada no contexto da Bíblia. Roubava a viúva, roubava o órfão, e depois, para justificar, fazia o quê? Longas orações nos cantos das praças. Que incoerência, meus queridos irmãos. Ensinava, mas não praticava. Diz: vocês devem ser honestos, vocês não devem roubar. Mas eles mesmos roubavam. Que coisa absurda, meus queridos irmãos. E aqui sobre a questão da pureza moral, era uma pureza apenas de aparência. O texto diz que não se deve cometer adultério, e faz o quê? E o cometes. Que coisa absurda, meus queridos irmãos. Ensinavam uma coisa, mas eles não praticavam esse adultério, como aquele primeiro golpe, de maneira imoral, de maneira debochada, defendendo aquilo. Fazia aquilo de maneira sorrateira, fazia aquilo às escondidas. E se não fazia fisicamente em apropriar-se de outra mulher, fazia como disse Jesus. A lei está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar por uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O adultério não é simplesmente a mesma coisa, a ira, né? A lei disse: não matarás. Eu, porém, vos digo: se você guarda o ódio no seu coração contra o seu irmão, o desejo de vingança, você já assassinou ele no seu coração. Então Paulo vai mostrar que a questão é muito mais profunda, meus queridos irmãos, do que nós possamos pensar ou imaginar aqui. Então a pureza deles era uma pureza, meus queridos irmãos, de fachada, de aparência. Lembra como é que Jesus pegou o pessoal? Pegaram uma mulher em flagrante adultério, levaram para Jesus, cada um com uma baita pedra na mão, dizendo: a lei ordena que uma mulher pegada em flagrante adultério deve ser o quê? Apedrejada. Agora esperamos a sua palavra, tu que diz. E eles queriam mais uma vez pegar Jesus, porque se Jesus não mandasse adulterar a mulher, você está transgredindo a lei, porque a lei manda apedrejar.
E se Jesus, meus queridos irmãos, mandasse apedrejar, eles iam dizer, mas cadê seu amor, a sua misericórdia? Então eles eles não estavam preocupados com aquela mulher, não estavam preocupados com a obediência da lei, estavam preocupados em condenar Jesus. Estão cada um com a pedra na mão. Daí de que Jesus diz? Aquele que está dentre vós sem pecado, atire então a primeira pedra. E a Bíblia diz que foram saindo todos, do maior ou do menor, não sei agora no texto, do mais velho até o mais novo, acusados pela própria consciência. Ainda bem que tinha consciência, porque esse judeu, ele ainda tem consciência. Ele não é aquele grupo de totalmente imoral, que já perdeu a sua consciência. Deus já os entregou realmente aquela situação de total depravação. Eles fazem aquilo, defendem. Irmãos, nós vivemos um momento muito difícil, no Brasil e no mundo, sobre essa questão da imoralidade. Essa questão, meus queridos irmãos, da luta, legalização de casamento, que já acontece em muitos países, de pessoas do mesmo sexo, isso é só um começo. Porque tem muito desse pessoal que são defensores de alma, coração, defensores de pedofilia, meus queridos irmãos. Defende todo tipo de imoralidade, quer que isso seja ensinado nos colégios. A coisa é muito mais séria, porque esse pessoal, infelizmente, meus queridos, já está num estado de depravação total. Esses judeus aqui ainda têm consciência, são moralistas, eles cometem, mas quando Jesus diz, aqueles que estão sem pecado, atira a primeira pedra, eles sabem que no fundo, eles cometem os mesmos pecados que eles condenam. Não faz isso de maneira aberta, declarada, não faz isso diariamente, continuamente, mas por vezes comete os mesmos pecados. Como é que Paulo tem uma compreensão fantástica, meus queridos irmãos, dessa palavra de Deus? Olha, a contradição religiosa desse pessoal era uma coisa totalmente gritante, meus queridos irmãos. O texto diz que eles abominavam o quê? Os ídolos? E fazia o quê? Roubava o templo. Mas roubar templo, roubar a igreja, hoje isso não tem muito sentido, mas antigamente tinha um sentido, vocês nem imaginam. Ainda tem ainda. De vez em quando eles entram lá em Ouro Preto, aquelas coisas, porque tem os templos antigos, às vezes tinha ouro na parede, às vezes os deuses, não era só de barro, de pedra, de madeira, eles não acreditavam nesses deuses, mas se eu posso roubar um deus que é feito de prata, que é feito de ouro, isso é uma coisa preciosa. Eles abominavam, eles não criam nesses ídolos, mas se eu posso pegar um ídolo que é de ouro, de um metal, e eu posso destruir isso, interessante que lá em Deuteronômio, diz para nós não metermos coisa abominável na nossa casa, não devemos cobiçar o ouro que está sobre um ídolo, a prata, o metal precioso que esteja sobre um ídolo. Por exemplo, eu me lembro uma vez, eu fui lá na Bahia, lá havia uma igreja que, com ouro, assim, bordado de ouro, e alguém tinha entrado e havia arrancado, raspado lá para tirar o ouro da parede lá de Salvador. Os judeus faziam isso, eles não acreditavam nesses ídolos, mas eles roubavam os templos, onde estava esses deuses, e Deus o condena isso aí, para não colocar coisa abominável na nossa casa, não cobiçar o ouro que está sobre um ídolo, não cobiçar a prata, o metal precioso que está sobre, olha que absurdo, olha que Paulo está dizendo, vocês condenam os ídolos, mas vocês roubam, olha, nos templos, abominam os ídolos, eles roubam os templos desse pessoal, né? Quando invadia, quando conquistava uma cidade, todo mundo queria lá, no templo lá, para pegar o ouro que estava lá, que tinha muitas essas guerras na antiguidade, né? Que coisa absurda, meus queridos irmãos. A obediência à lei era apenas uma obediência, então, aparente. Olha o versículo 23. Tu que te glorias da lei, desonra a Deus pelo quê? Eles se gloriavam na lei de Deus. Oh, coisa preciosa, nós temos a Torá, nós temos a lei, vamos celebrar a festa do Pentecoste. Deus entregou para Moisés lá no Sinai os seus oráculos, a sua palavra, a sua mensagem. Se gloriava. Nenhum povo tem essa lei que nós temos, nenhum povo tem esses ensinamentos tão preciosos como nós temos. Se gloriava nessa lei, mas desobedecia a lei de Deus. Que coisa absurda, meus queridos irmãos.
Aqui o versículo 24, o construtor então de pontes apenas cavou os próprios abismos, como disse Hernando Dias Lopes. Versículo 24 diz, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Sério isso aí, né? É muito sério essa questão de ser religioso. E ser um religioso só de cabeça, não de coração. Ser um religioso de uma religião externa, não de uma religiosidade interna. E as pessoas olham para essas pessoas, meus queridos irmãos, conforme diz o texto sagrado, começa a blasfemar o nome de Deus por causa de uma atitude religiosa sem compromisso. Isso é sério, é muito sério. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar, a primeira petição da oração do Pai Nosso, depois de dizer Pai Nosso que estás no céu, a primeira petição é essa, santificado seja o teu nome. A ideia do nome de Deus ser santificado pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, porque o antônimo, o contrário de santificar, é profanar. E quando nós não santificamos o nome de Deus pelas nossas ações, nós acabamos profanando o nome de Deus e dando ocasião para as pessoas blasfemarem, não de nós, mas blasfema do próprio Deus. Que Deus é esse desse povo? O texto sagrado diz que quando Davi se apoderou da mulher de Urias, de Batseba, ele deu ocasião para os inimigos blasfemarem o nome de Deus. Quando o povo de Deus desobedeceu ao Senhor e Deus permitiu que os caldeus os levassem para a Babilônia, para o cativeiro, a Bíblia diz que eles deram ocasião para os caldeus blasfemarem o nome de Deus. Eles dizem, cadê o Deus desse povo? O Deus dos judeus não é melhor do que o nosso Deus, do que qualquer outro Deus. Nós entramos na cidade deles, nós destruímos o templo deles, nós pegamos os bens deles, o ouro do templo, os objetos, está tudo aqui na Caldeia. O Deus de vocês não é melhor do que o nosso Deus. E Deus usa o profeta Ezequiel, diz, eu mesmo, por amor a mim, por amor ao meu nome, eu vou reivindicar a santidade do meu nome. Eu vou tirar vocês do exílio, do cativeiro. Eu vou mostrar para os caldeus que eu sou Deus. Aleluia. E realmente Deus, depois de 70 anos no exílio, Deus liberta o povo do cativeiro, meus queridos irmãos. Mas que coisa triste. E nós temos que, quando nós falamos santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo, Deus tem misericórdia, que o teu nome seja santificado pelas minhas ações. Que as pessoas possam ver no meu testemunho e dizer, essa pessoa é séria, essa pessoa realmente ama Deus, essa pessoa teme a Deus, essa pessoa leva Deus a sério na sua vida. E Paulo então vai terminar esse argumento aqui, meus queridos irmãos, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Que tristeza, isso está lá em Isaías 52, versículo de número 5, ele está citando o profeta Isaías aqui, meus queridos irmãos. Então essa falsa confiança na lei, meus queridos irmãos, desassociado de uma prática da lei de Deus, dessa lei está realmente encarnada no coração, na alma, gravada no espírito da pessoa, ela perde totalmente o sentido. Porque o cara disse, olha, não rouba, que é um mandamento, mas ele acaba roubando. Olha, não comete adultério, mas ele acaba adulterando. Ele acaba sendo fiel, meus queridos irmãos, à palavra do Senhor, nosso Deus. E nós precisamos contextualizar, aplicar isso, meus queridos irmãos, para as nossas vidas, porque há um perigo muito grande. Nós também gostamos da Bíblia Sagrada, amamos a palavra de Deus, mas, meus queridos irmãos, e a prática? Você pode crer de maneira certinha. Como eu disse, a sua ortodoxia pode ser correta, mas se a sua ortoplaxia, a sua prática não for correta, não tem sentido. Ortoplaxia. Ortodoxia é a doutrina correta, a prática é o ensino correto. A ortoplaxia é a prática daquilo
que eu acredito. Às vezes acreditamos de maneira certa, mas agimos de maneira incerta, errada. É sério. E quando eu estou falando sobre isso, eu me lembro, muitos anos eu estava pastoreando lá em Taguatinga, tinha uma família muito pobre, morava numa invasão perto da igreja lá embaixo. Essa invasão, depois eles carregaram, mudaram lá para QNL, lá, cada um ganhou uma casinha lá, hoje tem um... Mas, e tinha uma senhora com um punhado de filhos, 3, 4 filhos, e eu sabia da situação, não tinha marido, e ela era da igreja, batizou na igreja, então a gente sempre estava ajudando. E eu fui fazer uma visita, levando até algumas coisas lá, uma cestazinha para aquela senhora. E quando eu cheguei, eu acho que aquele tanto de menino, mas ela estava tão nervosa, ela xingava aqueles meninos de diz, não sei das contas, aquela coisa toda. E ela estava muito nervosa. Eu falei, mas já estou aqui com a cesta, eu vou voltar, porque eu fiquei até com vontade de voltar, porque é uma pessoa naquela situação, mas não, aquela barraco, daí bati lá na porta, lá, bati palma lá, e ela parou aquilo lá, daí ela veio, e quando ela veio e me viu, ela deu aquele sorriso, oh pastor, aleluia, que bom, mas que mudança brusca de um momento para outro, né? Meu Deus, a gente fica preocupado com esse tipo de atitude, uma religiosidade de fachada. A pessoa muda daquela situação de xingar de tudo para glória a Deus com uma facilidade enorme. E, meus queridos irmãos, era, lógico, uma pessoa muito, muito simples e com tantos problemas, com tantos filhos, né? Mas nada justifica o pecado. Mas às vezes nós temos um comportamento estranho. Uma vez eu estava numa igreja, eu não sei, eu tenho que respeitar tudo, mas eu não gosto de pessoas que quando vai pregar, muda o tom de voz para pregar. E quando vai orar, em vez de orar na voz, não, Senhor, nosso Deus, aquele negócio me dá uma ideia de hipocrisia. Eu estava num culto lá, e estava aquela reunião, daí tinha 2 obreiros lá, pastor lá, mas eles conversavam, davam risada, aquela coisa e tal. De repente a pessoa que estava dirigindo o culto disse, pastor, por favor, o senhor pode orar? E ele começou, nosso Deus e Pai. Eu senti tão mal com aquilo, meu Deus do céu. A pessoa sai de um estado de brincadeira, de chocarrice, para um estado de espiritualidade, uma transformação radical de um momento para outro. O judeu é assim. Roubava a viúva, o órfão, fazia tanto, mas quando entrava na sinagoga, então muda a roupa, veste um terno, qualquer outra coisa, naquela época era terno, e o som, a voz já muda, tudo, meus queridos irmãos. Paulo está condenando esse tipo de religiosidade, nesse tipo aqui, essa fachada de lei, certo? É religião, mas que não tem prática, isso é algo abominável. E nós temos que ter cuidado. Eu gosto de citar um pensamento de Russell Shapiro. Russell Shapiro é um grande expositor da Bíblia, está vivo ainda, se não morreu agora há pouco tempo, deve estar com uns 80 e poucos anos. Ele escreveu um novo comentário da Bíblia, do Novo Testamento, versículo por versículo. São 6 volumes, é uma coisa grossa, e tem também do Velho Testamento. Russell Shapiro diz que nós temos que ter muito cuidado, porque todo religioso, segundo ele, é hipócrita. É dura essa expressão. O religioso, porque o religioso, ele sempre quer ser melhor do que, ele quer se apresentar melhor do que ele é. Não podemos dizer que todos, mas há uma possibilidade muito grande. O cara depravado, ele não está nem aí. Eu sou isso mesmo, certo? Pronto. Mas o religioso, ele não, ele quer apresentar melhor do que ele é. E Paulo está mostrando esse perigo aqui, nesse texto, meus queridos irmãos. Não é só o depravadão lá, não. Não é só uma mulher que deita com outra mulher. Não é só o homem que deita com outro homem, não. Ele está dizendo aqui, cuidado. Vocês também, judeus, vocês se gloriam na lei de Deus, vocês têm prazer na lei de Deus, só tem que vocês não praticam essa lei. Vocês ensinam corretamente a lei de Deus, não rouba, não mate, não adultere, não faça isso, não faça aquilo, mas vocês acabam fazendo os mesmos pecados. Deus tenha misericórdia de nós, amém? 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 Principalmente de quem ensina. Daí, para mim, a coisa fica mais séria ainda, viu? Porque quem ensina, a coisa ainda é mais séria. A falsa
confiança que eles tinham então na lei e a falsa confiança que eles tinham na circuncisão. Dos versículos 25 a 29, Paulo então destrói então essa base, esse alicerce da falsa confiança dos judeus na circuncisão, usando aqui 5 argumentos importantes aqui nesse texto. Primeiro, Paulo vai dizer que a circuncisão não pode ser substituto para a obediência. Isso é muito sério. Olha o versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se fizer o quê? Se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou o quê? Agora ele pode aplicar isso a outro rito muito importante do Novo Testamento. Qual que é uma ordenança para nós muito importante no Novo Testamento? A primeira, batismo. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê, for batizado, será salvo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Batismo é importante? Sem dúvida. A circuncisão era importante para os judeus? Sim, se Deus ordenou isso a Abraão, e Deus já quase matou Moisés, lembra? Porque ele não circuncidou o seu filho, Deus ia matar Moisés. Se a mulher de Moisés não tomasse a providência ali, Deus ia matar, porque negligenciou uma ordenança, que era importante. Mas esse sinal externo, ele tem valor, ou teria valor, quando era acompanhado da obediência à lei de Deus. A mesma coisa o batismo. Batismo tem sentido sem a fé em Cristo Jesus? Batismo tem sentido se a pessoa no batismo simbolicamente está morrendo para o pecado, sendo sepultado para a velha vida, se ele continua na velha vida? O batismo perde o sentido. Ele é importante, como a circuncisão era importante, sem dúvida nenhuma, para o judeu, mas desassociado, queridos irmãos, da obediência e desassociado da fé, ela perde totalmente o seu sentido. Como é precioso a gente meditar, meus queridos irmãos, nesta bendita palavra do Senhor nosso Deus. Então a circuncisão, ela não pode ser, como o batismo também não pode ser, meus queridos irmãos, um substituto para a nossa obediência a Deus. Muitas pessoas dizem, bom, eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado nas águas, agora tudo bem, agora é só ir para o céu. E aonde fica a questão da fé? Aonde fica a questão da obediência? É lógico que o batismo sem fé já não tem valor, por isso quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não diz quem não crer e não for batizado, porque se não crer não adianta já ser batizado, já não tem sentido. Batismo desassociado de fé não tem nenhum valor, mas a circuncisão também desassociado da fé e da obediência, ela também não tinha nenhum sentido. E os judeus dizem, nós somos circuncidados, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo da promessa. Nós cantamos o cântico bonito, eu tenho a marca da promessa. Muito bom ter a marca da promessa, meus queridos irmãos, mas se tem a marca da promessa, deve ter obediência a Deus. Isaac, sem dúvida, tinha a marca da promessa. Esse cântico é baseado na história de Isaac, né? Mas a marca da promessa, sem dúvida nenhuma, é uma grande bênção. Mas a marca da promessa perde o sentido quando não há obediência à palavra do Senhor. E Paulo vai usar outro argumento aqui, mostrando que a transformação interior é mais importante do que o rito exterior. Olha o que diz o versículo 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? O cara não é circuncidado, mas ele ama Deus, ele ama a palavra de Deus. Ele tem, quem sabe, da mente essa palavra gravada, como diz o texto lá de Romanos, meus queridos irmãos. Isso tem mais valor, como era um Cornélio da vida. Ele não era um homem circuncidado, lembra a história? Mas era um homem piedoso, um homem que orava continuamente, era um homem que dava esmolas. E as orações dele chegou diante de Deus. Não era salvo. Deus mandou que um anjo mandasse chamar Pedro para que anunciasse o plano da salvação. Mas era uma pessoa louvável diante de Deus. As suas ações eram louváveis diante de Deus. O incircunciso,
E quase que excluíram o apóstolo São Pedro do grupo apostólico, porque Pedro entrou na casa de Cornélio e comeu naquela casa. Teve que realizar um concílio lá em Jerusalém para Pedro dar explicação. Pedro, mas você entrou na casa de um gentil, você comeu na casa de um gentil, explica isso aqui para nós, Pedro. E Pedro, de maneira muito mansa, humilde, já tinha sido transformado. Não, irmãos, eu estava orando, eu estava com fome, queria comer, o almoço estava demorando, eu fui orar, e quando eu estava orando, de repente eu vi 4 anjos pegando um lençol por 4 pontas lá, e naquele lençol estava cheio de tudo quanto é tipo de bicho, de animal puro e impuro, e alguém dizia, mata e come. Eu disse, mas Senhor, jamais entrou uma coisa impura nos meus lábios. Daí Deus disse, olha o que Deus purificou, não considere imundo. Aquilo repetiu 3 vezes, eu não entendi o que estava acontecendo. De repente chega um soldado romano me chamando para ir, e o Espírito Santo disse, vai com esses homens. E daí quando eu cheguei, entendi toda a revelação. Deus não rejeita ninguém. Então, enquanto eu pregava a palavra de Deus, de repente o Espírito Santo caiu sobre a casa daquele homem, do mesmo jeitinho que caiu sobre nós lá no dia de Pentecoste. E eu pensei comigo mesmo, como é que eu vou resistir a Deus? Negando o batismo para esse pessoal, se o próprio Deus dá o Espírito Santo para eles. Então eu batizei o pessoal. Daí quando Paulo terminou, diz o texto, apaziguaram. Estava todo mundo com os nervos inflamados, apaziguaram todo mundo. Olha que compreensão. Paulo está dizendo, olha, o incircunciso que leva a Deus a sério tem mais valor do que o circunciso que não leva a Deus a sério. Gente, contextualizar isso para a nossa vida, o cara que não foi batizado, mas que de alguma forma ama Deus, não teve oportunidade, tem mais valor para Deus do que aquele que foi batizado e não leva a Deus a sério. Coisa séria, né? Isso não é para você não batizar, não. Você vai batizar, Vanderlei, de todo jeito. Tá? Fica alegre, não. Mas é verdade. Batismo sem obediência não tem nenhum valor, meus queridos irmãos. Amém? É uma coisa importante isso aqui. Olha que coisa, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Essas perguntas aqui, essas indagações do apóstolo São Paulo são importantes. O cumprimento da lei se dá por transformação interna e não simplesmente por um rito externo. Amém? Por exemplo, se a pessoa batiza sem ter fé em Jesus, ele vai só dar um mergulho, meus queridos irmãos. Não tem nenhum valor. Desassociado, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Quando alguém foi para João Batista para ser batizado, sem arrependimento, sem fé, vocês lembram que João Batista disse? Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir fruto digno de arrependimento? Não fique dizendo aí, nós já temos por pai Abraão, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras, e o machado já está colocado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz fruto digno de arrependimento será cortada e lançada no fogo, meus queridos irmãos. E Paulo está usando esses argumentos que João Batista já havia usado, que Jesus, então, meus queridos irmãos, o cumprimento da lei se dá, não é pela transformação interna e não por um rito externo. Olha o versículo 27, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Que coisa impressionante. O cara, um incircunciso julgando o circuncidado, o não batizado julgando o batizado, contextualizando para a nossa realidade. É muito perigoso. Se é uma coisa perigosa na religiosidade, é nós colocarmos a nossa fé, a nossa confiança em qualquer rito externo e não numa experiência interna. Né? Pode escrever essa frase que é importante. É muito perigoso, é desastroso colocar a nossa confiança num rito externo e não numa experiência interna. Meus queridos irmãos, coisa séria, coisa séria. Como a palavra de Deus é preciosa, muito preciosa para nós, meus queridos irmãos. O verdadeiro judeu não é o herdeiro, vamos dizer assim, do sangue de Abraão.
certo? Mas é o herdeiro da sua fé. Amém? Daí a Bíblia diz que nós somos filhos de quê? De Abraão, pela fé. Não é o herdeiro por descendência, por ser um hebreu, né? Essa palavra hebreu é uma palavra difícil de saber o significado dela. E vários estudiosos estudando o que significa hebreu. Muitos chegaram à conclusão que a palavra hebreu dá a ideia de um peregrino. Que Abraão, Deus disse, sai da tua terra, no meio da parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Ele passa a ser um homem que caminhando por uma terra, depois diz, a terra é essa aqui, mas ele anda 40 anos naquela, ou melhor, muitos anos naquela terra, sem se apropriar da terra. Muitos acreditam que essa palavra hebreu vem exatamente de um peregrino, de alguém que está caminhando. Não há muita certeza nisso, na origem da palavra, mas meus queridos irmãos, não adianta ter o sangue de Abraão, o judeu, descendente de Abraão, descendente de Judá, se ele não pratica a palavra de Deus. Olha os versículos 28 e 29. Porque não é judeu, isso aqui deve ter deixado os judeus muito nervosos, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é o quê? Interiormente. E circuncisão é a de onde? Do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha que coisa impressionante, meus queridos irmãos. Então, não adianta, eu sou judeu. Hoje é uma idolatria sobre os judeus. Eu acho um absurdo. Tem gente aqui no Brasil, eu conheci uns pastores, agora bota aquele kibar na cabeça aqui, veste uma roupa como se fosse judeu, igrejas judaizantes. É muito importante uma igreja cristã, vamos dizer, messiânica, judaica, da origem do povo. Tem igrejas messiânicas interessantes, judeus que acreditam em Jesus como Messias, como profeta, o profeta de Deus, o Salvador. Mas um brasileiro, vestir roupa de judeu, prática, isso não tem valor nenhum, meus queridos irmãos. Tem valor nenhum. O povo começa a idolatrar a terra de Israel, daí vai para Israel, daí traz areia de Israel, traz pedra de Israel. O cara já é batizado, daí tem que batizar de novo no Rio Jordão, daí tem que trazer o óleo santo de Israel. Mano, isso é uma bobagem enorme, meus queridos irmãos. Isso é idolatria. Isso não tem valor. Essas coisas externas não têm esse poder, esse valor de maneira alguma, meus queridos irmãos. Nem mesmo ser da semente de Abraão, descendente de Abraão, sangue judeu por parte de pai e de mãe. Isso não tem valor, meus queridos. Eu preguei quarta-feira aqui, interessante. Deus coloca 5 mulheres na genealogia de Jesus como ancestral de Jesus, que a gente fica pasmado. A primeira que coloca é uma cananeia, chamada Tamar, que era casada com um filho de Judá. O camarada não prestava, Deus matou o infeliz. Daí casou com outro irmão para deixar descendência. O cara não prestava, não queria deixar descendente, Deus matou também o outro. Daí tinha um garotinho lá, o Tamar, Judá, disse, quando ele crescer eu vou te dar ele para casar com você, para deixar o descendente. Mas o rapaz cresceu e a mulher ficou velha. E ele bonitão, 18, 20 anos, casar com a mulher dos 50 já, naquela altura, ele não ficou muito animado com aquilo não. Não casou. E a Tamar dizia, agora eu preciso ter um filho, deixar uma semente aqui para os meus ex-maridos. E ela tem uma ideia genial. Descobre que o sogro vai lá cuidar das ovelhas, tosquear o rebanho, e ela então veste uma roupa de prostituta, punha aquele véu na cabeça, tampava totalmente o rosto e vai para a beira do caminho, fica lá esperando. E o Judá chega, já é viúvo também, está meio desesperado, então acha uma meretriz na beira da estrada e diz, deita comigo, você vai me pagar o quê? Não vai trabalhar, não tinha dinheiro. Mas eu tenho aqui meu bordão aqui, eu tenho um anel aqui, eu deixo essas coisas aqui como um penhor, depois eu pago. Então, engraçado, adultério fiado. Prostituição fiada, deve ser coisa rara isso aí. Mas o que acontece? E o Judá possui a Tamar lá, e logo a barriguinha da Tamar começa a crescer. Todo mundo diz, olha, a tua nora está grávida. E o Judá disse ao judeu ortodoxo,
essa maldita tem que ser morta, essa mulher deve ser morta, adulterou. Sabe o que a mulher fez? Pegou o cajado, o anel do cara lá, devolveu, eu estou grávida desse cidadão aqui. Daí o Judá tem uma atitude bonita, sabe que ela é melhor do que eu? Isso é muito bom. E a querida irmã Tamar entra na genealogia de Jesus, certo? Que coisa impressionante, uma mulher cananeia. Depois vai entrar outra também que não tem nada a ver. Quando vai destruir Jericó lá, tem uma prostituta chamada Raabe, mas que defende o povo de Deus, não é judia, e entra para a genealogia de Cristo, outra cananeia, meus queridos irmãos. E para complicar a coisa, de repente uma família lá de Belém muda lá para outra terra, para a terra dos Moabitas, e lá tem uma senhora chamada Ruth, que casa com um judeu, mas morre, e depois ela resolve deixar a terra dela, Moabita, e ir com a sua sogra lá para Belém, e então casa com um cidadão chamado Boaz, que tem um filho, e depois tem um neto, um bisneto, que vai chamar Davi. Entra também na genealogia de Cristo. 3 mulheres, só são citadas 5 mulheres na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. E entre essas 5, meus queridos irmãos, 3 era gentílica. A outra é Batseba, que é outro milagre, né? A esposa de Urias lá, depois casa com Davi, aquela coisa, e tem Salomão. E a outra é judia, essa Batseba é judia. E Maria, a mãe do Senhor Jesus. Só são essas 5 que são citadas. E o Espírito Santo já dando a entender para nós, não é simplesmente o sangue. É lógico que no caso os maridos eram judeus, certo? Tinha que ser pelo menos o marido judeu ou a mulher judia, para não perder a raça do sangue abraâmico lá. Mas 3 delas, 2 eram cananeias, outra era moabita. Moabita era descendente de Ló com a própria filha, os moabitas. Coisa impressionante. O que o Espírito Santo já quer mostrar com isso? Não é questão do sangue, meus queridos irmãos. Não é questão da marca externa. É o que Deus faz no nosso coração. Então a aprovação da verdadeira espiritualidade deve vir de Deus e não dos homens. Olha o versículo 29, como termina. Eu vou ler todo o versículo. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de quem, mas procede de Deus. Louvor dos homens, meus queridos irmãos, isso não tem valor para Deus, meus queridos. O louvor é de Deus vê a fé, vê a convicção, a experiência da pessoa, é isso que tem valor, meus queridos. A falsa confiança desses judeus aqui, interessante como Paulo vai, mas eu vou parar por aqui, porque senão eu vou prejudicar o meu terceiro ponto aqui, porque o nosso tempo está acabando. Então na próxima aula eu falo sobre a falsa confiança nos arrazoados teológicos desse pessoal. É rápido, mas eu preciso discorrer pelo menos 4 pontos aqui. Então vamos ficar com esses 2 pontos hoje. Essa falsa confiança na lei e essa falsa confiança na circuncisão. Marca externa, coisa externa, lei externa. Lei em tábuas de pedra, lei em pergaminhos, leis em couro, qualquer outra coisa, membranai, qualquer outra coisa, leis gravadas em panos, leis nas portas. Isso não tem valor se ela não estiver gravada no nosso coração. Dentro, disse Davi, num salmo messiânico, Salmo 40, agrada-te, ó Deus meu, em fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está o quê? A tua lei. Agrada-te, ó Deus meu, em fazer a tua vontade. Dentro do meu coração está a tua lei. A palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro, e o ouro depurado. E ele é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19. É a palavra no coração. A marca externa não tem nenhum valor. A circuncisão externa não tem nenhum valor se o coração não for marcado, circuncidado por Cristo Jesus. Se ele não tirar o coração de pedra e colocar ali um coração de carne e dentro deste coração colocar a sua lei. Esta palavra de hoje, eu acho que é uma das palavras mais contextualizadas e aplicadas para nós religiosos.
Como nós precisamos, meus queridos irmãos, nos quebrantarmos na presença de Deus, nos humilharmos na presença do Senhor. Deus, me dê a graça de amar a Tua Palavra, de ter a Tua Palavra no meu coração. Deus, me dê a graça, Senhor, de ter um coração marcado pelo Teu Espírito, transformado, Senhor, pelo Teu poder. Deus disse através de Jeremias e Ezequiel que ia tirar do seu povo o coração de pedra e colocar ali um coração de carne, e colocaria dentro desse coração um novo espírito, e junto com esse novo espírito, o espírito dele vinha morar, para as pessoas andar nos seus caminhos. Deus tenha misericórdia de nós, de uma religiosidade de aparência, de uma religiosidade externa, de uma religiosidade de fachada, não de vida, não de transformação. E todos nós precisamos dizer como Davi: eu sou pobre e necessitado. Deus tem misericórdia, Deus cuida de mim, Deus me transforma, Deus me dê quebrantamento. Deus não deixa eu querer tirar o cisco no olho do meu próximo, do meu irmão, quando eu tenho uma trave no meu olho. Trave no meu olho, um grande pedaço de pau no meu olho. No Brasil, quando eu penso em trave aqui, eu penso na trave do futebol. 7,40 metros de tamanho. A bola bateu na trave, trave na casa, aquela coisa toda. Mas porque eu sou brasileiro aqui com tanto campo, o cara tem 7,40 metros de pau aqui no olho e quer tirar o cisco no olho do cidadão. Deus tenha pena de nós. Pai, muito obrigado por mais esta manhã, quando nós podemos prosseguir, continuar este estudo desta carta tão preciosa de Romanos. Quando, ó Deus, o Senhor está usando o Teu Filho pelo Espírito Santo para mostrar, Senhor, que todos nós somos culpados diante de Deus. Que não há, Senhor, justo nenhum sequer. Não são apenas aqueles gentios depravados, imorais, mas são aqueles moralistas também, ó Deus da glória, que reprovam essas atitudes, mas que acabam fazendo as mesmas coisas. E são os próprios judeus que se estribavam, se gloriavam, ó Deus, na lei e na circuncisão, mas não praticava a Tua palavra e tinha uma marca externa, mas não tinha o coração transformado pelo Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Nos dê a graça, Senhor, de vivermos uma vida de fé em fé, uma vida de obediência à Tua palavra, uma vida, Senhor, de quebrantamento, de humildade, Pai, na Tua presença. Abençoe cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta manhã, que possamos meditar, refletir, meu Deus, de maneira demorada, Senhor, nisto que, ó Deus, nós temos pensado e meditado aqui nesses dias, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem.